Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do grupo 5. E no grupo 5, nós estudamos dois capítulos: Anotar e Pontuar e Nas Asas da Imaginação. No capítulo Anotar e Pontuar, nós estudamos tecendo considerações e as conjunções coordenativas, que são 5. As aditivas, que transmitem a ideia de adição, são as conjunções e locuções conjuntivas. E, nem, mas também, como também. Por exemplo, o Brasil tem muitos recursos naturais e deve atuar na preservação deles. Estou somando ideias. As adversativas transmitem ideia de oposição, de contraste. São as conjunções contudo, entretanto, mas, porém, todavia. Um exemplo: o desenvolvimento sustentável é o futuro da humanidade, mas muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso. As alternativas transmitem a ideia de alternância. São as conjunções ou, ora, ou, quer, seja. Ora lia um livro, ora escutava uma canção. Estava inquieto. As conclusivas transmitem a ideia de conclusão. São as conjunções assim, logo, pois, portanto. A maior riqueza de um país é a educação. Portanto, investir nela é fundamental. E as explicativas, que transmitem a ideia de explicação, são as conjunções pois, porquanto, porque, que e etc. Use transporte coletivo, que contribuirá para o meio ambiente. Lembrando que precisamos sempre estar atentos ao contexto da oração, porque algumas vezes eu posso ter uma conjunção aditiva, mas que naquele contexto está dando uma ideia adversativa, e por aí vai. Então, temos que prestar bastante atenção no contexto da oração que eu estou trabalhando. Nós vimos também o período composto por coordenação. E no período composto por coordenação, nós vimos a coordenada sindética aditiva, o que é uma oração coordenada. Oração coordenada é quando eu tenho duas orações que são independentes uma da outra e que elas se unem, e por isso coordenação. E sindética, por quê? Porque apresenta síndeto, apresenta conjunção. E aí, de acordo com o sentido que aquele síndeto, o sentido que aquela conjunção me apresentou, é o tipo de coordenada sindética que eu tenho. Então, se eu tiver um síndeto com sentido de adição, eu tenho uma coordenada sindética aditiva. Se eu tiver um síndeto com sentido de adversidade, de oposição, eu tenho uma coordenada sindética adversativa. Se eu tiver um síndeto que me dá a ideia de alternância, eu tenho a coordenada sindética alternativa. Se eu tiver um síndeto que dá a ideia de conclusão, coordenada sindética conclusiva. Se eu tiver um síndeto com ideia de explicação, coordenada sindética explicativa. E se as duas orações estiverem apenas coordenadas, uma do lado da outra, sem síndeto, sem conjunção, ela se chama oração coordenada assindética, ou seja, sem síndeto, sem conjunção. Nós vimos também algumas dicas para tomar nota de aula digital. E aí nós temos as dicas aqui. Escreva as palavras-chave, seja seletivo, use as próprias palavras para escrever o conteúdo da aula.
esquematize ou organize uma estrutura mínima para suas anotações não ficarem desorganizadas e adote padrões próprios. Se eu pegar a anotação de outra pessoa, eu não vou ter a mesma compreensão do assunto que se eu fizer as minhas próprias anotações. Além do que, quando estou anotando, estou também ajudando a memorizar a matéria. Vimos as conjunções subordinativas e os pronomes relativos. As conjunções subordinativas são várias. Temos as causais, que exprimem causa, as comparativas, que estabelecem uma comparação, as concessivas, que exprimem uma concessão, as condicionais, que exprimem uma condição, as conformativas, que exprimem uma conformidade, as consecutivas, que exprimem uma consequência, as finais, que exprimem finalidade, as proporcionais, que indicam proporção, e as temporais, que indicam tempo. E existem as conjunções integrantes, que introduzem orações subordinadas substantivas. São as conjunções que e se. E além das coordenadas subordinativas, das conjunções subordinativas, nós temos a relação entre duas relações dependentes, que é estabelecida por pronome relativo. Quando nós temos essa conjunção, entre aspas, feita pelo pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Lembrando que oração subordinada é aquela que precisa da outra ou complementa o seu sentido. Que é o que nós vamos ver agora, período composto por subordinação. O que é subordinação? É quando um termo depende do outro. Ao contrário das coordenadas, que uma não depende da outra, no período composto por subordinação, uma é bem dependente da outra, uma completa o sentido da outra. E aí nós temos as subordinadas adjetivas. O que elas fazem? Elas exercem a função de um adjetivo. Toda oração subordinada adjetiva pode ser trocada por um adjunto adnominal. A oração subordinada adjetiva restritiva restringe o sentido do elemento, não utiliza vírgula. E a subordinada explicativa esclarece o significado de um elemento, essa sempre entre vírgulas. As subordinadas adverbiais são as que usam aquelas conjunções que nós vimos agora há pouco. Então, nós temos a subordinada adverbial causal, a comparativa, a concessiva, a condicional, conformativa e mais 4 que vem daqui a pouco. A oração subordinada adverbial todinha pode ser substituída por um adjunto adverbial. Então, ele exerce função de advérbio. E a conjunção que vai precedê-la sempre vai dar o sentido desse advérbio para nós podermos classificar essa conjunção. Olha lá, temos a consecutiva, a final, a proporcional e a temporal. E as subordinadas substantivas são aquelas que exercem, já com a outra oração, que é a principal, a função que o substantivo pode exercer. Então, o substantivo ele pode exercer várias funções na análise sintática. Ele pode exercer função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, aposto e por aí vai. Então, aí são esses, predicativo do sujeito, são esses os tipos de subordinadas substantivas. Então, olha lá. Subjetiva, quando ela exerce a função de sujeito.
Objetiva direta, quando ela exerce função de objeto direto. Objetiva indireta, quando ela exerce a função de objeto indireto. Completiva nominal, quando ela exerce a função de complemento nominal. Predicativa, quando ela exerce função de predicativo do sujeito. Apositiva, quando ela exerce função de aposto. E oração subordinada substantiva com função de agente da passiva, quando ela exerce função de agente da passiva. E aqui nós temos uma dica de como classificar a subordinada substantiva. Para identificar a classificação de algumas orações subordinadas substantivas mais facilmente, você pode substituir a oração subordinada por um pronome, como isso ou isto, e ver qual a função ele exerceria na oração principal. Veja o exemplo. Ele viu que os amigos estavam indo embora. Ele viu isso. Ele viu o quê? Isso. Se isso é objeto direto, toda a oração que ele substitui é objetiva direta. Os cientistas gostariam de que a pesquisa começasse amanhã. Os cientistas gostariam disso. Os cientistas gostariam de quê? Disso. Objeto indireto, toda a oração é objetiva indireta. Por isso que tem que dominar bastante a análise sintática do período simples para conseguir fazer o composto tranquilamente. E no capítulo 10, nas asas da imaginação, nós estudamos narrativa de ficção científica e fizemos a produção de uma narrativa de ficção científica. Lembram-se disso? Foi uma delícia, né? Estudamos também a coesão, que temos alguns tipos de coesão. A coesão referencial, que é quando estabelece o vínculo entre diversos textos, entre diversos termos em um texto. Então, ele vai se referenciar a alguma coisa. Nós temos um elemento no texto e esse item gramatical, por exemplo, um pronome, ele vai se referenciar a ele, vai fazer referência a ele. Aí nós temos a anáfora e a catáfora. A anáfora retoma um elemento do texto que já foi falado e a catáfora antecipa um termo que ainda será mencionado. E a coesão sequencial estabelece a sequência do texto. É a correta utilização dos conectores. Quando você usa, por exemplo, em primeiro lugar, logo depois, em seguida, você está estabelecendo uma coesão sequencial, está dando sequência ao seu texto. Estudamos também o uso de afim separado e afim junto, na medida em que, à medida que, mais e mais. A regrinha do mas e do mais. Seu uso mais comum é como conjunção, que indica ideia de oposição. Para verificar seu uso nesse sentido, é adequado. Basta substituir, se o seu uso dele é adequado, basta substituir por um termo equivalente. Ou seja, por porém, por contudo, por entretanto, por todavia. Se você substituir por porém e dar certo na oração, você precisa utilizar o mas. Já o mais é empregado como advérbio de intensidade ou um pronome indefinido. Uma dica é utilizar o menos na oração. O afim junto e separado. O afim de separado faz parte de uma locução prepositiva. A fim de indica finalidade, objetivo de algo. Já o afim junto significa semelhança, afinidade com algo. E o na medida que, à medida em que, o na medida que é uma locução conjuntiva
que indica a relação de causa entre duas orações, e pode ser substituída por conjunções causais. Por exemplo, o porquê, uma vez que. E o à medida que indica proporção. Então, é bem diferente o sentido. E para a aula online, vocês vão ler a teoria novamente do grupo 5. E se tiver algum exercício em branco, resolva ele, que na aula online nós vamos fazer atividades extras. Até lá!